Mais uma vez, graça e paz, meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir o texto bíblico em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, e nós estamos estudando sobre a vontade de Deus em nossas vidas. É possível viver a vontade de Deus na sua completude? A palavra de Deus nos diz que sim, na medida que nós não somente conhecemos a palavra de Deus, mas a pratiquemos em nossas vidas. É privilégio poder estar aqui e eu quero agradecer a todos aqueles que estavam aqui na semana passada, porque nós falamos então das motivações da vida cristã, aquilo que nos motiva, aquilo que nos faz cristãos. E o nosso texto em Romanos capítulo 12 começou com uma pequena palavra, portanto. O que isso significa? Ele significa os capítulos anteriores, de 1 a 11. E se você não sabe o que é a vida cristã, eu recomendo que você pare tudo na sua vida, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1 e leia até o capítulo 11. E essa primeira palavra resume então todo o livro de Romanos até o capítulo 12. E ele então traz uma segunda motivação para a nossa vida cristã, que são as misericórdias de Deus. E a razão de estarmos aqui hoje, a razão por podermos estar na presença de Deus, por poder adorar no corpo vivo que é a igreja, são as misericórdias de Deus. E se as misericórdias de Deus não são razão suficiente para motivar você, nada mais o fará. Nada mais o fará. E é baseado nessas misericórdias de Deus que nós estamos aqui. Essas misericórdias que nos deram o Evangelho de Jesus Cristo, que nós podemos conhecer e viver. E antes de entrar, então, a partir do verso 3 até o verso 8, onde nós vamos estudar hoje, eu quero contar uma história para vocês. Essa história foi contada muito tempo atrás pelo próprio Cristo. Certa vez, e a gente vai falar de motivação ainda aqui, Jesus contou uma parábola sobre o reino. Não sei se você vai lembrar. Ele falou sobre um homem que vivia em busca de pérolas preciosas. Essa era a busca deles. E ele era um comerciante muito experiente, acostumado a avaliar o brilho e o peso de cada pérola. Ele já tinha visto de tudo, algumas belas, outras falsas, outras boas o bastante para enganar um iniciante. Mas um dia, seus olhos encontraram algo diferente. Uma pérola tão perfeita, tão rara, tão valiosa, que nada se comparava a ela. Naquele instante, ele percebeu que todas as outras pérolas que ele conhecia haviam perdido o valor. E sem hesitar, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela única pérola. É tão impactante isso, sem hesitar. Sem hesitar, imagine só, vendeu a casa recém-financiada, o carro dos sonhos, o emprego estável com plano de saúde e vale alimentação, tudo por causa daquela única pérola. Sem hesitar, largou o curso que prometia status, devolveu o notebook i9, cancelou o intercâmbio e vendeu o videogame. Tudo por causa daquela única pérola. Sem hesitar, deixou para trás o controle da própria vida, os sonhos de sucesso pessoal, a necessidade de aprovação, a segurança do meu jeito, tudo por causa daquela única pérola. Quando a gente trata da vida cristã, Cristo
e seu reino são incomparáveis. Isso não quer dizer, óbvio, né, que nós não podemos ter uma casa ou estudar. Mas quando colocamos qualquer outra coisa diante de Cristo e seu reino, tudo perde o valor. Cristo e seu reino são incomparáveis. O mundo inteiro perde o valor diante de Cristo e seu reino. E é isso que o Evangelho nos faz. Ele promove um redirecionamento radical de nosso alvo de vida, de propósito, de modo que não mais vivemos para agradar os outros, nem a nós mesmos, mas vivemos para Deus, nosso Pai. E esse é o poder do Evangelho. O Evangelho nos motiva e nos liberta para vivermos de forma que agrade o nosso Criador. E confiar em Cristo, colocar a nossa fé em Cristo, nos dá favor e aprovação plenos diante de Deus. Essa aprovação divina que vem do Filho nos livra da escravidão de buscar aprovação humana. Nós somos filhos amados e por isso podemos agradar ao Deus que já se agrada de nós. E essa é a motivação para a vida cristã. Quando o Evangelho redireciona o nosso coração, ele vai redefinir a nossa maneira de pensar. Por isso, no versículo 2, ele diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus, olha o que ele está fazendo, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. E ele vai fazer isso, que Deus os transforme pela renovação da mente. Aquele que encontrou Cristo não apenas muda o que busca, mas ele muda como enxerga a si mesmo. E a gente precisa deixar isso bem consolidado aqui, porque vamos falar da vontade de Deus. Em outras palavras, quem foi transformado pela graça aprende a se ver pela lente da graça. E ser cristão é olhar a vida com as lentes da graça. Não pode ser somente estar aqui no domingo. É uma vida na graça de Deus. Por isso Paulo ele começou dizendo no versículo 3, que é o nosso texto: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. E aqui começa a nossa primeira lição como cristãos que estão fazendo e vivendo a vontade de Deus. A graça, ela não serviu só para a nossa salvação, mas agora é a base da nossa vida cristã e ela redefine o nosso ser. É a graça que vai dizer quem nós somos. A vida cristã, portanto, começa e continua pela graça. Então, eu quero colocar para vocês, isso é muito importante, porque quem precisa nos transformar é o Senhor. No versículo 2 ele disse que Deus os transforme pela renovação da mente. E é somente na medida que Deus transforma a nossa mente, podemos experimentar a vontade de Deus que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então a gente precisa deixar de lado um pensamento que foi muito errado e que talvez alguns aprenderam, que a salvação é a parte de Deus e a santificação é a nossa parte. Você já entendeu o cristianismo dessa forma? A parte de Deus é me salvar. Agora vou ter que ralar para viver o cristianismo. E eu vivi muito tempo isso, de certa forma, achando que Deus cumpriu a parte dele e agora eu deveria cumprir a minha, mas esse não é o cristianismo de Paulo, esse não é o cristianismo de Romanos 12. Deus o salvou e agora ele vai dizer: eu vou transformar você, e eu vou fazer você como Jesus Cristo, dia a dia, até o dia dele.
Eu gosto muito demais de Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz: aquele que começou boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. É Deus nos transformando, pela renovação da nossa mente, é na medida que vamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e assim Deus vai sendo glorificado. É bom demais. Quando você começar a experimentar, a sentir a vontade de Deus, você não vai querer parar mais, porque ela é boa demais, ela é boa demais. Mas a gente precisa entender como isso funciona, e ele está dizendo ali, é por esforço? Não, ele está dizendo, é pela graça que me foi dada. Ele diz, porque pela graça que me foi dada. A nossa vida é graça, tudo é graça. Eu vou lá, capacidades, vocês respondem. Capacidades, o que é? As nossas capacidades? Graça. Você reconhece isso? Que as nossas capacidades é a graça de Deus? Discernimento? Graça. Sabedoria, família, dons, ministério? Graça. E é assim que nós vamos encarar a vida. É a graça de Deus, é pela graça que Paulo nos adverte, e ele diz, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. E ele está agora centrando a nossa mente, ninguém está imune ao pecado do orgulho. Ao mesmo tempo, ninguém está livre da tentação de se comparar. Ele está dizendo, agora você vai viver como cristão, e você deve, então, pensar da forma correta. Não pense de si mesmo além do que convém. E, meus amados irmãos, uma visão exagerada de si mesmo é uma desgraça. Quando pensamos além do que convém, é ruim. Por quê? Porque ela diminui os outros e distorce o olhar sobre Deus. O cristianismo nos coloca no lugar certo. A nossa vida é a graça de Deus. Mas também há o perigo da autodepreciação, ou que a gente vai chamar de autocomiseração, que também é o quê? Pensar em si mesmo. Pensar demais em si mesmo, que também é orgulho. Pensar menos de si também é orgulho, porque ainda é olhar para si. Então a gente vai pensar além do que a gente não pode pensar além do que convém, nem para cá, vaidade, nem para cá, autocomiseração. Deus nos coloca centrado. E como que a gente faz, então, para pensar dessa forma? E o remédio, ainda olhando para as misericórdias de Deus, é olhar para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos pensar da forma correta. A cruz é o espelho perfeito. Ela nos humilha. Por quê? Porque somos pecadores. Ao mesmo tempo, a cruz nos exalta, porque Deus nos amou, porque nós somos amados por Deus. Ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ela equilibra a nossa vida. E precisamos passar a sempre lembrar da cruz em nossas vidas, se queremos pensar da forma correta. Vivemos, meus amados, uma enxurrada de problemas de ordem emocional, mental. Muitas vezes o pensamento das pessoas estão confusos. Vivemos uma era extremamente ansiosa, extremamente depressiva. Pessoas que precisam lidar com a culpa e que não conseguem lidar com a culpa. Eu quero dizer, hoje à noite você precisa entender a cruz de Cristo.
ela não esconde o nosso pecado, ela não esconde os nossos problemas, não, ela os trata. Ao mesmo tempo, ela é cura para a nossa alma, ela vai até o fundo da ferida, e por isso que as pessoas odeiam isso. Elas não querem ninguém que aponte os seus pecados. Nós vivemos uma sociedade que simplesmente transfere a culpa em vários setores e segmentos. Mas a cruz, ela não permite, ela diz: você é pecador. E ela diz que o salário do pecado é a morte. Ela não diminui o seu diagnóstico. Ao mesmo tempo, ela diz que, ainda que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando a sua vida estiver toda bagunçada, a cruz ainda é a resposta. A cruz de Cristo ainda é a resposta. A cruz destrói a necessidade de vencer na vida. Um negócio, você já viu pessoas que falam: esse é um vencedor, ele venceu na vida. O que é vencer na vida? A cruz acaba com isso e nos liberta para reconhecer o que Deus, em sua graça, nos concedeu, não importa o que seja. Portanto, meus amados, ele diz o seguinte, ainda no versículo 3, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pensar com moderação é pensar à luz da cruz do Calvário e daquilo que Ele fez por nós. Quando olhamos a medida da fé aqui, não é a quantidade de fé, mas é o padrão que nós temos. E este padrão é o mesmo para cada um de nós, a cruz. Alguém já disse que debaixo da cruz, todo o terreno é plano. Não tem melhores nem piores. Todos nós somos pecadores. Todos nós recebemos a graça de Deus. Isso é encorajamento. Porque quando olhamos para a cruz, entendemos, não há espaço para o orgulho. Também não há necessidade de comparação, mas há liberdade para servir. O padrão não é: eu não estou tão ruim porque tem gente pior que eu. Você já viu pessoas que pensam assim? A maioria. Até que eu estou bem, porque tem o fulano, né? Fulano, nossa, terrível, né? Terrível. E assim por diante. As pessoas vivem se comparando. A cruz não permite isso. Se você quiser se comparar, você vai ter que se comparar com Cristo. Ele é o padrão, Ele é a medida da fé. E se não há espaço para olharmos para si, ou para nos compararmos, Deus nos dá algo que é tremendo e maravilhoso, a liberdade para servir. Isso é bom demais. O Evangelho diz: eu cuido de você. Deus fala: eu vou cuidar de você. E quando cremos nisso, somos livres para cuidar dos outros. Antes eu pensava assim: se eu não cuidar da minha vida, ninguém vai. Mas agora eu sei, Deus cuida da minha vida, e por isso estou livre para servir. Isso é tremendo. Eu lembro, cadê a Carol? Está no cultinho. Mas quando eu casei com a Carol, a gente comprou um Corsa roxo. Né? Era um Corsa bolinha roxo. Cara, nosso primeiro carro na vida, né? E aí, eu fui mostrar para o pastor, é óbvio, né? Aí, estacionei na frente da igreja, né? Desci, falei: agora eu vou lá falar com o pastor Paulo. Que ele tem que ver isso com os próprios olhos. Pastor, vem cá, que eu tenho uma bênção para te contar. Nosso carro que a gente comprou, o nosso Corsa roxo. E ele lá conversando com o pessoal: não, pastor, vamos lá que você tem que ver, né? Com os próprios olhos, né? E ele foi lá, foi comigo, né? Aí ele falou: o que é? Tá aqui, pastor, o Corsa roxo, né? Tá aí. Ele ficou olhando: cara, que bênção, hein? Aí ele bateu no meu ombro, acho que ele estava bem ocupado, e falou assim: continua cuidando das coisas de Deus, Ele vai continuar cuidando de você.
deu as costas e foi embora. Eu achei aquilo fenomenal, né? Que coisa boa de ouvir. Eu tenho depois um artigo que eu escrevi, as 3 lições mais importantes que eu aprendi com o meu pastor. E muitas delas foram nessas horas, que ele deixou alguma coisinha para mim, eu fiquei meditando, e é gostoso demais saber que esse negócio, se eu não colocar o feijão na minha mesa, ninguém vai pôr, eu tenho que batalhar, eu tenho que isso, e de repente falo, não, Deus está cuidando de mim, isso é verdade, eu posso experimentar esse cuidado de Deus. Agora, esse cuidado de Deus me torna livre para servir. Eu estou livre para servir outras pessoas, porque tem alguém que está cuidando de mim. Eu não sei quantos vivem essa realidade aqui. Talvez sejam poucos, talvez sejam mais, mas eu aprendi isso há muito cedo na minha vida cristã. Isso sempre foi uma fonte inesgotável de bênçãos para a minha vida e para a minha família. Meus amados, eu quero chamar você, dizendo que Deus vai cuidar de nós, como Ele fez, como Ele continua fazendo. Abra os seus olhos para ver o cuidado de Deus. Talvez Ele não te deu o que você queria, mas Ele ainda está ali, fazendo exatamente o que você precisa. Quão fiel é este Deus. E a gente se coloca nisso e fala, estou livre, eu posso servir outras pessoas. E é maravilhoso isso. Quando a graça muda a maneira como pensamos sobre nós mesmos, inevitavelmente muda também a forma como enxergamos os outros. A cruz, meus amados, não apenas nos coloca no nosso devido lugar diante de Deus, ela também nos coloca em relação com os que estão ao nosso redor. Se prepare, porque a cruz muda todos os nossos relacionamentos. Ela não muda só o nosso relacionamento com Deus, ela muda o nosso relacionamento com o nosso próximo. Porque nós passamos a servir. Ontem, dia memorável, nós estávamos lá no portão, tratando da nova igreja que começa agora dia 23, lá em Antônio Olinto. E pastor Carlinhos, que eu brinco que ele é o bispo lá de Antônio Olinto, porque ele estava cuidando de 4 igrejas ali na região, né? Ele era o pastor da região, fazia um culto aqui, 2, 3 cultos muitas vezes, trabalho que agora nós vamos poder somar com eles ali. E o pastor Carlinhos, ele cuidou de algumas pessoas que estavam muito doentes naquele lugar, pessoas abandonadas. E um deles morreu recentemente agora, faz alguns meses, o nome dele era também Carlinhos, né? Então era o Carlinhos cuidando do Carlinhos, o pastor Carlos cuidando do Carlinhos. E ele era um cadeirante, teve uma doença congênita de criança, e o Carlinhos cuidava dele, como se fosse um filho. Quando aquele menino precisava ficar internado no hospital, era o pastor que ia até Ponta Grossa, para ali cuidar, levar e cuidar as coisas. Sabe o que falavam dele? Na cidade, que ele roubava a aposentadoria daquele rapaz. Sabe por que as pessoas falam isso? Porque elas não entendem o que é servir. O mundo não entende o que é servir. Para o mundo, as relações são sempre interesseiras, toma lá, dá cá. Eu vou fazer, mas eu quero receber em troca. E aí quando alguém vai lá e fala, não, eu vou servir porque eu sou cristão, o mundo entra em choque, ele entra em colapso, ele não consegue explicar. Ele não consegue explicar isso. Como que ele está fazendo algo para mim sem esperar nada em troca? Ele fez isso por anos, até que esse menino um dia estava sentadinho na cadeira e ele morreu. A glória em servir. É glorioso servir. É privilégio servir. É bom demais. E, meus amados, a humildade pessoal que a graça produz precisa florescer na nossa vida comunitária. A gente está se propondo a viver a vontade de Deus. Então, a gente está corrigindo hoje a nossa mente para que a gente possa fazer, sabe o quê? Servir
uns aos outros. Se doar, como Cristo fez por nós. Por isso, Paulo não para e não pense de si mesmo além do que convém. Ele avança para mostrar que não pertencemos a nós mesmos. Fomos feitos para algo maior. E esse algo maior é vivo, orgânico e espiritual. O que seria isso? Boa. É gente. É o corpo de Cristo. É aqui que nós mostramos para o mundo o que é ser cristão. Na medida que as pessoas começam a olhar e verificar que amor é verdade e que podemos sim viver essa realidade. Por isso ele diz, ele continua o nosso texto no versículo 4, dizendo: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Você vai precisar ter que entender isso se quer viver a vontade de Deus. Não existe um cristianismo arquipélago. Já viu o cristianismo arquipélago? Pode notar que não existe essa símile no Novo Testamento, porque nós não somos ilhazinhas separadas uns dos outros. Nós somos um continente ali. É todo mundo junto. Eu já questionei Deus porque ele fez assim. E ele diz: é do meu jeito, não é do seu. Ele sabe o que está fazendo. E ele desenhou, e aqui nós temos a ideia muito profunda, que Deus ordenou a igreja como um corpo humano, interdependente, unido e vivo. É assim que é a igreja. Isso nos impede, novamente, ele está trazendo a ideia, um texto só, de pensar de nós mesmos mais alto do que convém. Por quê? Porque precisamos dos outros membros. O corpo humano não funciona separado. Ele não consegue, ele não sobrevive. A única coisa que uma parte do corpo consegue fazer fora dele é apodrecer. Apodrecer, eu estou falando literalmente, corte o teu dedo. Às vezes antigamente tinha aquela, eu lembro no açougue, né, tinha aquele negócio que tem um negócio no meio, já viu? O pessoal ia passando lá, às vezes saía um dedo, né? Hoje em dia é mais seguro, mas era terrível isso, porque o desespero de quando você perde uma parte do seu corpo, você precisa conectá-lo urgentemente, você para tudo, você inventa coisa, né? Tipo, eu não sei se funciona. Colocar o dedo num pote de leite, né? E sair correndo até o hospital para que o dedo possa ser imediatamente colocado, costurado, para que ele não morra. A mesma ideia é nossa. Por isso, a nossa preocupação semanal de onde estão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, da igreja de Cristo, melhor. Onde estão? Esse corpo precisa funcionar de modo interdependente, unido e vivo. Então, nós precisamos uns dos outros. A igreja, de certa forma, me coloca no meu lugar. Ela me ajuda a pensar corretamente, não só si mesmo, mas coletivamente também. Eu preciso disso. E também nos impede de pensar de nós mesmos mais baixo do que convém. Porque os outros membros precisam de nós. Nós precisamos dos membros e os outros membros precisam de nós. E essa é a dinâmica da igreja. Eu quero fazer uma pergunta para você, que você vai ter que responder. Você pertence a esse corpo ou não? Eu não estou perguntando se você é membro da igreja ou não. Ser membro da igreja não é difícil. Fique aqui um ano com o pastor João.
depois faça mais um pouquinho e você vai ser membro. Não é difícil se tornar membro. A pergunta é mais profunda: você pertence a esse corpo? É tremendo isso, porque nós estamos trabalhando para que esse corpo funcione, e funcione bem. Eu sirvo, mas eu também sou servido. Qual foi a última vez que você foi servido nessa igreja? Qual foi a última vez que você serviu nessa igreja? Essa é a dinâmica. As pessoas aqui o conhecem? As pessoas te conhecem? E eu quero mudar isso, pessoal. Porque às vezes eu falo com as pessoas, eu falo assim, eu estou aqui há 1 ano já e não conheço aquela pessoa. Como isso? Como isso? Eu não estou dizendo que você tem que lembrar todos os nomes. Mas você precisa ir lá. Eu ainda não o conheço. Essas pessoas aqui o amam. Você já foi amado por elas? Último. As pessoas aqui sentem a sua falta quando você não vem? Ou você simplesmente não vem? Elas sentem a sua falta? Eu estou dizendo isso porque a igreja, meus amados irmãos, é um corpo. E a gente não vai funcionar de outra forma que não seja o que o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui. E neste corpo, cada parte tem a sua função. Nem todas são visíveis, mas todas são vitais. Nem sempre o corpo aparece, mas toda parte do corpo é importante. Então não pensa, ninguém liga para mim. Não, você é meu corpo. E se ninguém sentir sua falta, você pode saber, eu sentirei. O pastor João também vai sentir, porque toda vez que a gente sobe aqui, estamos eu e o pastor João aqui, a gente está cantando. Cadê o fulano, João? Ele avisou. Ufa. E a gente vai comentando um pouquinho já antes de terminar o culto. Essa é a nossa preocupação. Esse é um cuidado que a gente tem. Sentimos, sim. Porque quando uma parte sofre, todo o corpo sente. Quando uma parte serve, todo o corpo cresce. Isso é bom demais. Gente, eu quero chamar vocês para algo que é novidade aqui. É cada um de nós aqui viver essa realidade de ser corpo em Cristo. É possível? É. Recentemente eu visitei a Capitol Hill Baptist Church, lá em Washington. Eram 850 pessoas. Aquilo era bom demais. Falei, é toda uma igreja que comprou ideia. Não era só os líderes, só algumas pessoas, não. Era um conjunto todo servindo e permitindo ser servido. E eu quero dizer que isso é possível por uma razão. A eficácia do corpo depende de sua conexão com a cabeça. E nesse corpo que nós estamos propondo ser, neste corpo espiritual, Cristo é a cabeça. Não é o Ari, não é o João, não é o pastor Mateus, nem o pastor Leonardo. Cristo é a cabeça. Ele dirige, sustenta e harmoniza cada parte. Você crê nisso? Que é Cristo que torna possível a nossa igreja? E eu preciso aqui deixar um alerta. A cabeça viva, ela não tolera um corpo morto. Não tolera. Por isso, quando estamos debaixo do seu senhorio, vivemos em unidade. Porque não estamos isolados. Vivemos em pluralidade, porque somos diferentes. Vivemos em diversidade, porque os nossos dons variam. Vivemos em harmonia, porque nós cooperamos uns com os outros, e em identidade, porque pertencemos uns aos outros. Você precisa da sua igreja, e a sua igreja precisa de você. Põe essa frase, não sei onde que está, tá? Acho que é a próxima.
Não sei. Mas anote, imprima numa folha A3 e cole na geladeira. Lembre-se disso. Você precisa da sua igreja e a sua igreja precisa de você. Pertencer não é um conceito, é uma prática, e pertencer é servir. Se pertencemos a Cristo e ao corpo dele, então precisamos entender como esse corpo vive e funciona. Um corpo saudável não é apenas unido, ele também é o que, Josué? Ativo, né? O Josué falou, pastor, você tem que fazer uma coisa, né? Você tem que se exercitar, pastor. Não dá para ficar assim. Acabou de chegar o Josué, já ali, né? Já fazendo coro, tá certo, né? Eu falei, preciso mesmo, né? A gente precisa disso. O corpo, ele precisa se mover, não pode ficar parado, ele cria escaras, ele fica disfuncional. A gente tem que fazer mover. Ele é ativo e cada parte tem uma função, cada membro tem um papel. Pertencer é mais do que estar presente, pertencer é servir, e é justamente por isso que Paulo segue dizendo, temos diferentes dons, versículo 6, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a profecia seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, dedique-se ao ensino, o que exorta, o faça-o com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Paulo aqui nos lembra que o mesmo Deus que nos salvou pela graça, também é o Deus que nos capacitou pela graça para servir. E esse servir não vem de nós, vem lá do versículo 3, pela graça que me foi dada. Ou seja, a graça que nos chama, agora é a graça que nos equipa. É disso que trata o último ponto de hoje. Os dons são expressões da graça. Ele diz ali, temos diferentes dons. Que bom, né? Que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. É bom demais saber isso, né? Eu lembro quando alguém falou assim, pastor, nós queremos ajudar você, para que você possa se dedicar mais ao ministério. Eu gostei muito de ouvir isso da igreja, mas eu falei, meus amados irmãos, eu tenho que confessar uma coisa a vocês, eu não tenho muitos dons, eu tenho poucos, na verdade. Eu preciso de outros homens, outros pastores comigo aqui, que possam complementar os meus dons que eu não tenho. E Deus deu o pastor João, que tem dons. Vocês acham que ele tem os mesmos dons que eu? Fala a verdade. É verdade, pessoal. Não. Mas a gente se complementa. É incrível isso. Isso é o quê? É a graça de Deus. Depois veio o pastor Leonardo, pastor Mateus. Eles são diferentes? Você já viu o Leonardo e o Mateus? Deus faz as coisas desse jeito. Não é? E ele junta os 4. Depois teve o pastor Felipe, pastor Luiz. É Deus concedendo dons, e os pastores são dons. Em Efésios 4, para a igreja. São expressões da graça. E eu quero que você saiba que os dons não são medalhas de mérito, mas ferramentas de serviço. Eu acho um absurdo alguém se gloriar olha, o meu dom. O dom é o serviço, é servir. Essa é a glória. Dom não é medalha, dom é ferramenta. E o Espírito distribui conforme quer, e o faz para edificação do corpo, nunca para exaltação pessoal. E aqui o Paulo lista 7 dons. A gente já olhou cada um deles, eu não vou parar agora, mas ele lista aqui profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. E eu quero dizer que essa lista aqui, ela não é exaustiva. Ela traz um exemplo. O ponto aqui que o apóstolo Paulo está trazendo é: use o que Deus lhe deu. Use o que Deus lhe deu. Se é ensinar, ensine. Se é servir, sirva. Se é exortar, encoraje. Se é contribuir, faça-o com generosidade. Se é liderar, com zelo.
se a mostrar misericórdia com alegria. Os dons espirituais são dádivas da graça. E Deus os dá para que o seu corpo cresça e floresça. Ninguém tem o direito de se orgulhar, ninguém tem o direito de se esconder e ninguém tem o direito de devolver o dom que recebeu. Se recebeu dons, use. Quer descobrir o seu dom? Comece servindo. A graça não é teoria, é prática. Se coloque. Eu conheço todos esses dons aqui na igreja. Esses que a gente falou aqui, ensinar, servir, exortar, contribuir, todos eles, liderar. Eu tenho um dos meus amados que tem um dom muito raro, que é o dom de generosidade. Eu acho um barato isso. Eu queria ter esse dom, né? Mas Deus não me dá o dinheiro, né, pessoal? Então, mas existem dons, e ele faz isso, ele escolhe as pessoas. E esse meu amado irmão falou assim, então, já estou disposto, se você souber de alguma necessidade, por favor, estou aqui, pastor. E eu gostei de ouvir isso, né? Falei, tá bom, se eu souber de alguma coisa, eu te aviso. Me liga alguém lá, não sei de onde, e falou, meu amado, estou com uma dificuldade com o pastor, a gente precisa ajudar esse pastor, a gente precisa trazer ele para cá agora. E eu falei, só que eu estou com essa dificuldade para trazê-lo, eu consigo uma parte. Eu falei, não, já está resolvido. Essa oração já foi respondida. Deus vai levantando as pessoas para servi-lo. Às vezes é o encorajamento. Poxa, quando alguém percebe que alguém tem aquele dom de perceber, não tem alguma coisa boa com esse irmão. Irmão, o que está acontecendo? E ele vai lá, vamos orar aqui. Ou o dom de misericórdia, é tão bom quando isso está acontecendo, mas eu não quero que você se prenda aqui, eu quero que você sirva. E na medida que a gente serve, a gente vai tornando a igreja carne e osso. E na medida que nós colocamos a mão na massa, o Espírito revela em que campo somos mais frutíferos. Então não há problema de você estar servindo e falar, não, isso aqui não é minha praia, não. Né? E eu vou continuar, mas não deixa de servir, continue servindo. E quanto mais servimos, mais entendemos. Servir não é peso, é o quê? Privilégio. Quando usamos o que Deus nos deu, quando servimos com alegria e graça, algo maior acontece do que simplesmente o exercício de um dom. O corpo começa a se mover em harmonia. A igreja deixa de ser um grupo de pessoas reunidas e se torna um organismo vivo. É então que entendemos que a verdadeira riqueza da vida cristã não está em ter dons, mas pertencer ao doador. O mesmo Cristo que nos salvou é o Cristo que nos une, o mesmo Cristo que nos perdoou é o Cristo que nos envia. O Evangelho, meus amados, começa com a entrega e termina com o serviço. É sobre isso que o apóstolo encerra. A vontade de Deus é que sirvamos uns aos outros por meio do corpo. Isso é tremendo. E o serviço se torna a forma visível da graça. Essa graça vai se tornando visível. Como que as pessoas vão poder enxergar a graça? É na medida que nós servimos uns aos outros. E, meus amados, eu espero que quando você conhecer o Evangelho, você tenha encontrado a pérola de grande valor, que é Cristo e o seu reino. E quando o encontramos, ele nos conduz a outro tesouro, o seu corpo e a sua igreja. A vontade de Deus, então, para as nossas vidas, é que sirvamos uns aos outros por meio do corpo. A graça nos liberta do orgulho para amar, da comparação para cooperar e da indiferença para pertencer. A igreja, meus amados, não é um auditório, a igreja é um corpo. A igreja não é um evento, a igreja é uma família. Você precisa da sua igreja e a sua igreja precisa de você. E quando cada membro vê Cristo e serve uns aos outros o corpo inteiro, então
comunica e transmite essa graça, refletindo o esplendor do seu Senhor. Meus amados, que bênção poder saber que podemos viver esse primeiro aspecto da vontade de Deus. Então, antes de sair, correndo daqui, desesperado, esbaforido, calm down, devagar, liga o seu radar de dons, né? Fala, Senhor, eu quero servir alguém. E se você não encontrar ninguém aqui hoje, não há problema. Oportunidades para servir tem. Mas pergunte para sua esposa. My dearest, querida, como que eu posso te servir? Comece ali. Começa na sua família. Comece com os seus filhos. Nós somos uma grande família. Estenda isso para a grande família, que é a Igreja de Cristo. E nós seremos muito abençoados. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nos torna ativos hoje. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza, para que não vivamos mais para si mesmos, mas para que vivamos para o Senhor e busquemos juntos a Tua glória. Ó Deus, a Tua glória é revelada na medida que a Tua graça é derramada sobre nós, na medida que a Tua graça nos sustenta, que a Tua graça, Senhor, nos convoca e dirige, para que sirvamos uns aos outros. Pai querido e amado, obrigado pelos dons que o Senhor distribuiu a esta igreja. Que nenhum de nós, ó Deus, possa deixar de lado os seus dons, pois cada dom aqui, Senhor, é a Tua graça em nós. E assim ajuda-nos a colocar em prática os dons em nossos lares e em nossa igreja. E assim nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.